pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês. Quero estar falando um pouquinho sobre a introdução da motherboard, uma das aulas que eu tenho efetuado aí, mostrando muitos estudos bons, né? Quero compartilhar esse estudo e falando um pouquinho sobre a fixação das peças do gabinete, tá? Os gabinetes para PC são acompanhados de parafusos e diversos acessórios para a fixação das placas e unidades de disco, tá? É o exemplo de um kit de acessórios típico e de um gabinete moderno. Acessórios que acompanham um gabinete moderno, né? Tem parafuso, né? Tem as peças que encaixam no gabinete. As dezenas de parafusos que acompanham o gabinete são de tipos diferentes e, infelizmente, a indústria padronizou parafusos diferentes para os diversos módulos envolvidos na montagem de um PC. Para não perder tempo, durante a montagem do micro, identifique antes qual é a função de cada parafuso. Todos eles são parafusos do tipo Phillips, ou seja, possuem em sua cabeça uma fenda em forma de X. Para apertá-los devemos usar uma chave Phillips, tamanho médio, 3x16, e aliás uma boa ideia é adquirir um estojo de ferramenta para micros. Podemos encontrá-lo em praticamente todas as revendas de material para informática. E lá estarão algumas ferramentas muito úteis. Algumas ferramentas desse estojo são indispensáveis. Outras são tão úteis, né, que por si só justificam a compra do jogo completo. E, por exemplo, existe uma pinça com 3 pequenas garras, muito boa para segurar parafusos e a melhor forma de colocar a facilidade de um parafuso em seu lugar antes de apertá-lo, né? Claro, existem chaves para fixação de parafusos e também pinças, pessoal, tá? Que é muito importante. Parafusos. Separe todos os parafusos que você recebeu junto com o gabinete e você poderá observar que são divididos em 2 categorias. Esses parafusos são usados para os seguintes dispositivos: drive de disquete, tá? Drive de disquete em micros antigos, unidades de CD e DVD, driver LS120, zip driver e placas de expansão, tá? O tipo 2 são usados para os seguintes dispositivos, que são disco rígido e tampa traseira do gabinete. Uma observação que eu quero dizer para vocês, pessoal, que as furações para parafusos existentes nos gabinetes nem sempre são patronizadas. Você deve, a princípio, tentar usar os parafusos de classe, tá? E se forem muito finos para a furação existente, use parafusos classe 2. Parafusos tipos de 1 e 2, observe que o tipo 2 é mais gordinho e tem um menor número de voltas, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês verem aqui, tá? Os tipos de parafuso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Os que são usados no gabinete, tá? Deixa eu mostrar 2 modelos aqui específicos, tá bom? Para quem deseja montar uma máquina, ou para quem tem sua máquina, né? Olha aqui, esse aqui é um parafuso bem conhecido, tá? Esse daqui é onde você pode colocar fechar lá o HD, tá bom? E até mesmo na placa-mãe. E nos gabinetes também, tá? E esse daqui é o que usa no driver, tá? É o que prende o driver, é esse parafuso aqui, ó. Tá? E usa também até em placa-mãe também, dependendo do encaixe do seu gabinete, tá bom? Bom, pessoal, teste sempre todos os parafusos antes de fixá-los definitivamente. E se você usar um parafuso tipo 1 e uma rosca de tipo 2, verá que o parafuso ficará frouxo. Troque então por um parafuso tipo 2, né? Unidades de CD e DVD são fichados ao gabinete através de parafusos de rosca fina. O drive de CD-ROM, o gravador de CDs, o drive de DVD e o gravador de DVDs utilizam normalmente parafusos tipo 1, e normalmente essas unidades são acompanhadas de parafusos próprios para essa fixação. Bom, os drives de disquete, tá? São fichados ao gabinete através de parafuso de rosca fina, e para fichar o disco rígido ao gabinete usamos parafusos de rosca grossa, prontos para aparafusar as unidades de disco no gabinete, tá? O drive de disquetes, tá? Usa parafusos tipo 1
Já os discos rígidos usam sempre parafusos tipo 2, tá? A parte interna de um gabinete, no qual estão presentes de uma unidade de CD e DVD, um drive de disquete, tá? E um disco rígido, todos são fichados ao gabinete através de parafusos laterais e é suficiente utilizar 2 parafusos de cada lado. Existem ainda parafusos bem diferentes, mostrados, tá? São usados para fichar a placa-mãe ao gabinete. Um deles é um parafuso metálico hexagonal, chamado parafuso macho-fêmea. Possui uma rosca externa e uma rosca interna e deve ser aparafusado em locais apropriados na chapa do gabinete. E sua rosca interna poderá ser de tipo 1 e tipo 2. Essa despatronização não causa problema, pessoal, e pois sempre serão fornecidos parafusos compatíveis com os furos existentes do gabinete. Após ser colocada a placa-mãe, é introduzido um outro parafuso juntamente com a arruela isolante, tá bom? Isso aí, pessoal, é muito importante, tá bom? Bom, parafusos macho-fêmea, tá? É esse aqui, ó, tá? Esse e tem o que conecta nele aqui. Não sei se eu tenho aqui para te mostrar para vocês verem, mas eu acho que eu devo ter aqui um aqui, pessoal, ó, tá? Parafuso macho e fêmea, tá? Esse daqui é o que vai encaixar ele bem aqui, ó, tá? Ó, pode ver que esse daqui dá certinho aqui, tá vendo? Aí, ó, dá certinho aqui para encaixar, tá? Bom, pessoal, em relação a isso daí, tá? São parafusos para fixar a placa-mãe ao gabinete, tá bom? E fixação da placa-mãe do gabinete através de parafusos hexagonais. Vemos como fichar a placa-mãe ao gabinete, né? Utilizando os parafusos, né? E a operação completa é mostrada aqui, tá? Primeiro fixamos ao gabinete os parafusos hexagonais. Devemos utilizar os furos da chapa do gabinete que possuem correspondência com os furos da placa-mãe. 2. Depois colocamos a placa-mãe do gabinete. 3. E fazemos a sua fixação usando os parafusos apropriados. Fichando a placa-mãe ao gabinete, né? Que seria o passo 1, passo 2 e também passo 3. Tá? Métodos alternativos para fichar a placa-mãe. O método de fixação da placa-mãe, tá, é o mais comum. Podemos, entretanto, encontrar métodos alternativos e nem sempre tão bons, né? Alguns gabinetes, por exemplo, podem ser acompanhados de espaçadores plásticos, como mostrados, né? E esses espaçadores possuem uma rosca que deve ser aparafusada na chapa do gabinete. A placa-mãe não é aparafusada nesses espaçadores, e sim encaixada. A grande desvantagem é a dificuldade para retirar a placa-mãe uma vez fichada. É preciso tentar girar os espaçadores, o que é muito difícil, e para que saiam do gabinete. A placa-mãe sairia então com todos os espaçadores plásticos presos. Em geral, para remover a placa-mãe presa dessa forma, precisamos cortar os espaçadores com um alicate. Péssima forma de fixação do gabinete. Espaçadores plásticos com rosca, parte direita da figura, ao invés dos tradicionais parafusos hexagonais, tá? Fichadores plásticos para a placa-mãe, esse não é um bom método de fixação. Com certeza, pessoal, né? Para quem quer montar uma máquina ali, para quem quer fazer uma máquina de montagem, sabe que o correto, o ideal é usar um parafuso, né? Como esse daqui eu acabei de mostrar para vocês verem aqui, tá? É uma forma excepcional de você estar montando o seu gabinete, tá? Plástico para mim não compensa não. E sinceramente, pessoal, não segura a placa-mãe não, tá? Muitos pensam que segura a placa-mãe e fica balançando a placa-mãe ali, ela não fica numa fixação como tem que ficar com um parafuso. Então, quer dizer, nem se compara, né, pessoal? Para economizar parafusos hexagonais ou espaçadores plásticos, alguns fabricantes fazem saliências, pessoal, tá? Fazem saliências, tá? Com a rosca na própria chapa da placa-mãe. Essa saliência tem cerca de 6 metros de altura. Bom, 6 milímetros de altura, né? E na sua parte superior existe uma rosca própria para os parafusos que fixarão da placa-mãe.
Nesses gabinetes não usamos espaçadores, simplesmente apoiamos a placa-mãe sobre as saliências. A placa-mãe não tocará na chapa do gabinete, tá bom? Tocará apenas nas saliências e usamos parafusos para prender a placa-mãe do gabinete, tá bom? E lembrando, tá, que essa saliência tem cerca de 6 milímetros de altura, tá bom? Bom, outra coisa importante que é as saliências do gabinete para fichar a placa-mãe, tá bom? Bom, outra coisa que é importante, pessoal, existem ainda espaçadores plásticos presos no gabinete com furo superior, com rosca para parafusar a placa-mãe. A rosca é normalmente um pouco apertada e pode ficar difícil colocar o parafuso superior que prenderá a placa-mãe. E de um modo geral, usar somente espaçadores plásticos não é uma boa ideia. Os pontos de contato com a placa-mãe fazem com que a chapa do gabinete, através dos parafusos de fixação, funcione como aterramento e blindagem eletromagnética, e o que contribui para o melhor funcionamento do computador. Com fixação feita exclusivamente por espaçadores plásticos, a blindagem fica comprometida. De preferência, aos gabinetes que usam parafusos metálicos hexagonais para fichar a placa-mãe. Tampas plásticas frontais. Bom, os gabinetes são acompanhados de tampas plásticas para serem usadas nos locais vagos reservados para instalação de unidade de disco. Bom, que por exemplo, um gabinete, né, pessoal, pode ser um local para instalação de 2 drivers para disquete, mas normalmente instalamos apenas um, e nesse caso, o outro local deve ser tampado. Da mesma forma, existem locais baias para a instalação de várias unidades como CD e DVD. Caso não usemos todos os locais, devemos fechar os que ficaram sem uso com essas tampas plásticas. Bom, mostra esses 2 tipos de tampa, normalmente são introduzidas por pressão e pela parte frontal do gabinete. Tampas plásticas frontais e tampas traseiras para o gabinete, espelho cego. Bom, falando sobre tampas traseiras. Os gabinetes possuem na sua parte traseira 8 fendas, onde se alojam os conectores traseiros das placas-mãe de expansão. Como nem sempre utilizamos todas essas 8 posições, é conveniente tampar as que não estiverem em uso. Uma das formas de tampar essas fendas é com o uso de tampas metálicas apropriadas, como as mostradas, tá bom? Normalmente acompanham o gabinete. Furos de fixação da placa-mãe. Como vimos, a fixação da placa-mãe é feita por parafusos metálicos hexagonais na maioria dos gabinetes modernos, podendo usar outros métodos em alguns modelos, como os espaçadores plásticos. Devemos, contudo, ter muito cuidado com o uso dos parafusos. Inicialmente, devemos identificar quais são os furos existentes na chapa do gabinete, próprios para a recepção desses parafusos. A seguir, devemos checar quais são os furos da placa-mãe que têm correspondência com esses furos na chapa do gabinete. Observando atentamente os furos existentes da placa-mãe, podemos verificar que existem 2 tipos, ambos mostrados, tá? Que é o furo metalizado e o furo normal. O furo metalizado pode ser usado para fixação através de parafusos metálicos ou de espaçadores plásticos. O furo normal deve ser usado apenas para fixação por espaçadores plásticos. Se usarmos um parafuso metálico em um furo sem metalização, esse parafuso poderá arranhar a camada de verniz da placa, provocando um contato entre as trilhas de circuito impresso e resultando em um curto-circuito que danificará a placa. Bom, o furo metalizado e o furo normal. Bom, pessoal, painel traseiro do gabinete ATX. As placas-mães padrão ATX possuem um painel traseiro, moldura, no qual ficam os conectores de várias das suas interfaces seriais, paralela, teclado e hélice. Os gabinetes ATX são acompanhados de uma pequena chapa metálica, no qual esse painel se encaixará. Nos primeiros anos da era ATX, de 1997 a 1999, os gabinetes eram acompanhados de diversas molduras e era preciso aparafusar a moldura correta. Com chapa metálica para painel das interfaces de uma placa-mãe ATX, deve ser encaixada pela parte interna do gabinete.
A chapa deve ser aparafusada no gabinete e nela se encaixarão os conectores da placa-mãe. Bom, nos gabinetes atuais, a moldura tem uma furação mostrada, tá? E tem 2 ou 3 pontos de solda que a seguram. Se a placa-mãe possuir disposição diferente de conectores traseiros, será preciso quebrar a moldura antiga para instalar uma nova, que acompanhará a própria placa-mãe. Típica moldura de um gabinete ATX. Bom, a maioria das placas ATX são acompanhadas de uma moldura própria, que deve ser substituir que existe no gabinete, pessoal, tá bom? Para retirar a moldura original, dobre e desdobre a moldura sucessivas vezes até que saia por completo. Pode ser preciso usar antes um alicate de corte para romper um dos pontos de solda. Retirando a moldura original de um gabinete ATX, depois de retirar a moldura original, instale a que acompanha a placa-mãe encaixando pela parte interior do gabinete, tá? Bom, encaixando a nova moldura. Espaçadores plásticos em micros antigos, tá? Você encontrará gabinetes mais antigos AT que usam espaçadores plásticos para fixar a placa-mãe, como os que vemos, né? Esses espaçadores plásticos devem ser inicialmente a sua parte superior encaixada em furos apropriados na placa-mãe e sua parte inferior deve ser encaixada em fendas existentes do gabinete. O encaixe dos espaçadores é um pouco difícil de fazer. Inicialmente devemos verificar quais são as fendas existentes do gabinete que estão alinhadas com furos na placa-mãe. Encaixamos espaçadores plásticos nos furos da placa-mãe que possuem fendas correspondentes na chapa do gabinete. Bom, espaçadores plásticos, furos e fendas na chapa do gabinete para a fixação da placa-mãe. A seguir, colocamos a placa-mãe no seu lugar, de forma que todos os espaçadores plásticos encaixem simultaneamente nas respectivas fendas, tá? E mostra o detalhe do encaixe de um espaçador na sua fenda. Detalhe do encaixe de espaçador plástico do gabinete. Após acoplar a placa-mãe, devemos olhar no verso da chapa onde a placa foi alojada, para verificar se todos os espaçadores encaixaram-se perfeitamente nas suas fendas. Cada espaçador plástico deve estar alinhado com a fenda. Como indicado a A, tá? Estando todos alinhados, movemos a placa de forma que todos os espaçadores fiquem encaixados nas fendas metálicas como indicado, tá? E as interfaces de todo esse circuito aqui, pessoal, tá? De como montar uma placa-mãe no gabinete, tem que prestar muita atenção, tá? Porque isso pode acontecer, pessoal. Às vezes você monta aqui no gabinete uma placa-mãe como essa daqui, e às vezes você não vê, pessoal, mas essa aqui existem diferentes que acabam ficando bem aqui no canto aqui, isso acaba provocando um corto. Até mesmo encaixando errado acaba provocando um corto. Então tem que tomar muito cuidado. Tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha, pessoal, e até a próxima.